essa campanha Mediunidade para Todos, porque nós começamos a perceber que não só aquele que quer ir para uma reunião mediúnica, que ele é uma pessoa que procura estudar mediunidade, que teria que estudar mediunidade, mas, como todos os trabalhadores espíritas, aqueles em outras áreas, aquele que frequenta uma casa espírita, nós entendemos que todos precisam de entender desse trabalho da mediunidade, que é algo natural no ser humano, não é? É inerente ao ser humano. E acredito que isso possa estender também a todos aqueles que vão compreender um dia a importância desse trabalho, dessa comunicação que é entre os dois planos da vida, não é? Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a uma influenciação espiritual, porque nós oscilamos, né? Nós, às vezes, não conseguimos nos manter no mesmo patamar todo o tempo, então, nós temos que entender esse processo da comunicabilidade. E, nesse trabalho, nós estamos levando mais o enfoque, particularmente, ao trabalhador espírita, não é? Aqueles que estão na casa espírita, que vai fazer atendimento nas tarefas, esclarecimento, orientação a todos eles. Aquele que está na área de orientação mediúnica, sem dúvida, porque ele não pode ir para uma reunião mediúnica sem entender de mediunidade, né? Sem conhecer o tema. Então, esse colaborador terá que estudar sempre muito, é uma área que temos que estudar como a doutrina por toda a vida, né? Porque, como dizem os amigos espirituais, não é a mediunidade que te distingue, mas é aquilo que fazes dela. Então, nós temos que saber o que nós temos na nossa mão para usá-la de uma forma adequada. Lembrando a área do estudo do espiritismo, nessa área, então, que divulga todos os estudos, né, tem que mostrar o enfoque da mediunidade, e ela o faz, né? É preciso que comece mesmo dentro da base da doutrina espírita, para depois ir para o estudo da mediunidade, que é uma continuação do tema, né? E que é preciso o trabalhador da casa conhecer. É o ide e ensinai, né? Ide e exemplificai, que é como diz Emmanuel em Fonte Viva. Nós precisamos entender que a área do estudo do Evangelho de Jesus é uma área que nós temos em Minas Gerais, mas que certamente todas as casas espíritas estudam o Evangelho. Então, é importantíssimo, porque nós sabemos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e de autores sacros são ininteligíveis, parecendo até irracionais, pela falta da chave que nos faculta compreender o verdadeiro sentido, que essa chave está completa no Espiritismo. Então, quantas passagens do Evangelho que temos ali enfocado o aspecto da mediunidade e que só a doutrina espírita nos abriu com tanta clareza, não é? Esses assuntos, esse esclarecimento. Então, é importantíssimo aquele que quer estudar o Evangelho que também estude a mediunidade, não é? Porque é assim que ele vai entender coisas que antigamente ficaram incompreensíveis para alguns. A área do atendimento espiritual, essa área, então, é muito importante que possa entender, porque a abrangência dela é muito grande. Imaginem no atendimento fraterno, uma pessoa que vai fazer esse atendimento não conheça nada de mediunidade, ou se ela vai dar o passe, ou se ela é médium, ostensiva, e vem alguém ali no atendimento com uma dificuldade nessa área, e a pessoa não vai saber explicar, orientar, ou vai achar que é doença, ou vai achar que a mediunidade é doença e vice-versa. Então, essa área é nevrálgica, as pessoas precisam de conhecer no atendimento fraterno o estudo da mediunidade. Esse atendimento fraterno, ele é muito abrangente,
A pessoa precisa não só ter muita experiência, né, ser uma pessoa com uma certa vivência, como nesse conhecimento da mediunidade, porque ele abrange o passe, né? A pessoa também precisa de, quando for trabalhar no passe, depois das reuniões públicas, ela saber que não é algo maquinal só que ela vai fazer, tem ali todo um envolvimento que a pessoa precisa de entender todo um mecanismo. Na reunião pública, vocês imaginam a pessoa está fazendo um atendimento, está na reunião pública fazendo uma palestra e não tem ninguém que possa ali ter um recurso de ajuda e alguém se sente mal. Às vezes é uma manifestação mediúnica. E como é que vai fazer? Quem vai orientar? Às vezes o próprio palestrante nem entende tanto desse assunto, porque está trabalhando em outra área. Então, é algo que pode acontecer numa reunião e alguém da casa ali precisa estar preparado para orientar naquele momento, não é? E também o palestrante, ele precisa conhecer a mediunidade por alguns pontos que ele vai abordar, não é? Então, essa vigilância que precisa de ter aquela pessoa que vai fazer uma palestra, o médico que vai dar o passe, né? Que precisa de ter essa vigilância também no seu campo de ação, para saber o que ele está fazendo. É importantíssimo que ele conheça o assunto, não é, do passe, das pessoas que possam ali ir tomar o passe, que às vezes nem sente bem, o passista às vezes não sabe como vai ajudar, ou aquele que está coordenando o passe não sabe o que está acontecendo, às vezes é algo mediúnico, não é? Então, ele não pode ficar sem estudar, né, o assunto, conhecer o mecanismo que é básico, não é, para esse trabalho do passe. A área da infância e juventude, que é outra área muito importante nesse aspecto, porque cada vez mais nós temos visto crianças com sensibilidade, jovens com sensibilidade, e vocês imaginem se aquele trabalhador, o coordenador desse trabalho, não conheça nada do assunto, não é? Porque nós sabemos que essa manifestação acontece em qualquer idade da criança, no jovem, no adolescente, não é? Então, nós sabemos que é preciso orientar a criança, ter uma orientação segura, e também a família que está envolvida nesse processo, não é? Então, aquele que vai trabalhar na área da infância, se ele pensar que ele está ali para fazer um trabalho muito específico nessa evangelização, ele não está colaborando também de uma forma tão efetiva, porque o trabalho é muito mais amplo, não é? Kardec já falava dessa manifestação em criança, Emmanuel explica isso muito bem, daquele processo do sono, da hipnose, né? Do perispírito, e depois a criança, até 7 anos, né, está muito ligada ao plano espiritual, e depois começa mesmo com manifestações. Então, tudo isso é preciso o evangelizador conhecer, principalmente também quando chegamos na área da juventude, né? Que hoje os jovens têm muita necessidade de conhecer esse assunto, alguns até por curiosidade, mas é preciso conhecer por que isso acontece, né? Esse aspecto da glândula da epífise, que depois dos 14 anos aí vai abrindo, né? E como diz André Luiz, esse mundo maravilhoso de sensações e impressões. E tudo isso é preciso ser esclarecido para que também não se crie tabus ou coisas que não têm sentido dentro do contexto, não é? Então, é preciso entender, para depois o próprio jovem saber a diferença, e que ele, às vezes, quer muito ir para uma reunião mediúnica, ele vai ter que entender o processo, ver se mais na maturidade ele tem possibilidade, tem tempo. Nós sabemos que tem hoje a lei de proteção, né, da criança e do jovem, nós temos que estar dentro desse contexto,
para poder trabalhar. Então, tudo isso nós precisamos aprender, estudar junto com aqueles que vão trabalhar com a infância e com a juventude. Eles vão ter que entender um pouco da epífise, né? Dessa glândula que tem essa importância enorme no processo mediúnico. Então, nós não podemos deixar de preparar esses trabalhadores para que eles entendam desse processo. Na área de promoção social espírita, a pessoa pensa que é só ir lá fazer o trabalho material de distribuição de alguma coisa, mas esquecendo que eles vão receber pessoas e que muitas vezes as pessoas que estão ali, elas vão com sensibilidade aflorada, não é? Então, nós entregamos os bens materiais, mas nós não estamos sabendo explicar sobre o aspecto espiritual, que a pessoa também está ali em necessidade. Às vezes ela procura até a casa espírita por isso, porque está sentindo alguma manifestação, e vai lá no dia que é de uma entrega, de uma cesta, de algum trabalho, e não tem ninguém naquele dia que saiba explicar, orientar essa pessoa, não é? No o quanto que ela tem que ser orientada nessa área para se sentir mais tranquila. Na área da comunicação social espírita, é área importantíssima, porque vocês imaginam se a pessoa acha que é só trabalhar na parte técnica, nos computadores, na divulgação, mas esquecendo que tudo que chega nas nossas mãos, nós temos que ler, analisar, não é? Para poder até publicar. Então, nós temos, já desde Conduta Espírita, né, que falava sobre isso, que nós temos que olhar a pureza do nosso trabalho, selecionar aquilo que nós vamos publicar, se está dentro do contexto da doutrina espírita. Ah, mas às vezes foi uma manifestação de um espírito. Sim, mas e aí? Nós temos que saber se esses espíritos são de Deus, como diz o Evangelho, né? Então, as comunicações têm que passar pelo crivo da razão e da lógica antes de serem publicadas. Então, aquele que está trabalhando nessa área precisa conhecer doutrina espírita, precisa conhecer mediunidade, conhecer do Evangelho, para que não vá divulgando aquilo que não tem sentido, não é? Essa área é muito importante também, porque nós, hoje em dia, com a divulgação que temos na mídia, o alcance é enorme, e cada vez que nós publicamos alguma coisa que não tem sentido, nós estamos aí envolvendo milhares de pessoas naquela colocação e passando como uma verdade, não é? E às vezes não é uma verdade. Então, eles mostram na área que é preciso mesmo fundamentar o material, principalmente da área da mediunidade, que chega para ser publicado, se tem as referências corretas, né? Se ele está dentro do acordo, ele tem que dar um suporte à mediunidade, até mesmo com o tipo de imagem, de letras, como que ele vai esclarecer sobre o assunto. Então, nós entendemos assim que qualquer trabalho dentro da doutrina espírita, nós precisamos estudar e conhecer antes de divulgar. Como diz Paulo em Coríntios, né, que acerca dos dons espirituais, não quer, irmãos, que sejais ignorantes. Então, qualquer trabalho nosso, ele envolve conhecimento, estudo, e é sempre. E nós entendemos que, num grande futuro, acreditamos que a humanidade toda estará compreendendo esse aspecto da mediunidade, da comunicação entre os dois mundos. Mas nós já temos que começar no nosso trabalho, não é, de divulgação, com as nossas casas espíritas, com aqueles que trabalham na casa, porque vocês vão dizer, mas às vezes é um trabalhador só que faz várias coisas. Mais um motivo.
Às vezes ele pode não ter nem a área específica, mas se ele está se propondo em trabalhar alguma coisa, ele precisa de conhecer a mediunidade. E principalmente porque tem pessoas que às vezes atuam em 2, 3 áreas numa casa espírita, não é? Então, não é só para aquele que quer ir para uma reunião mediúnica, é realmente a mediunidade para todos. E como diz no livro Nos Domínios da Mediunidade, a mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber o tipo de onda mental que nós assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, nós sabemos que somos responsáveis por aquilo que divulgamos, não é? Somos responsáveis por aquilo que falamos, que escrevemos, e para isso nós temos que estar fielmente dentro da codificação espírita. Essa é a proposta. Então, a mediunidade é importantíssima nesse contexto, para que não venha a ter equívocos e nós ficaríamos aí divulgando a doutrina de uma forma equivocada, nos comprometendo, inclusive, espiritualmente, não é? Porque, às vezes, estamos fazendo achismo, aquilo que eu acho, que eu quero, da forma que eu vejo, sendo que nós temos uma condução muito segura do que é a doutrina espírita, do que é o trabalho espírita. Informação não nos falta nenhuma obra segura para nos dar esse direcionamento, e todas as obras, principalmente, né, André Luiz, que trabalhou muito nessa área da mente, da mediunidade, então recurso não nos falta. O importante agora é que nós venhamos a sensibilizar todos aqueles que querem trabalhar na doutrina espírita, seja lá em que área ele esteja interessado no trabalho, mas que ele busque conhecer a mediunidade, porque há um equívoco, vou repetir, as pessoas acharem que só quem vai para uma reunião mediúnica é que precisa estudar mediunidade. Isso é um equívoco. É um equívoco porque nós vamos acabar trabalhando nas outras áreas de uma forma muito fragilizada, sem sabermos orientar o jovem ou a criança, ou aquele que está no estudo, ou quem vai dar o passe. As pessoas acham que só boa vontade vai resolver, e quando não é bem assim, né? A boa vontade é importantíssima, mas o objetivo desse trabalho é conscientizar os trabalhadores espíritas da necessidade de se instruírem, então, com relação à mediunidade, para um melhor desempenho das suas tarefas no atendimento, esclarecimento, orientação e consolo aos que buscam a casa espírita. Então, a nossa proposta é que isso chegue até a casa espírita, para que todos os trabalhadores possam estudar o assunto. Praticamente, as casas todas têm um curso, né, sobre um estudo, sobre mediunidade de várias formas, mas que todo trabalhador se encaminhe para esse estudo, os frequentadores também, não é? E o espírita em geral, ele precisa entender esse processo para que a gente, até mesmo quando estiver conversando com pessoas, não venha dar informações equivocadas. As pessoas, às vezes, dão informações do que ela acha, né? E não do que a doutrina realmente diz ou propõe. Então, é um trabalho que nós pediríamos a todos que possam realmente levar aqueles que vocês trabalham, essa mediunidade para todos, né? Então, entendendo que todos nós estamos aí sujeitos a influências sutis, né? E que precisamos entender para trabalhar até conosco mesmo, dentro desse processo, não é? Então, esse trabalho está no site da União Espírita Mineira. Ele aqui, nós só estamos fazendo um comentário geral pelo tempo que nós temos, mas na União vocês acham ele na íntegra, e daria um seminário para vocês de 1 hora e meia,
da sensibilização. E nós que atuamos praticamente na área da mediunidade, nos sentimos nessa responsabilidade de repassar essa colocação, esse assunto, que realmente a mediunidade é para todos. Então, eu acho que estou dentro do meu tempo de encerramento, fica aí a proposta para todos vocês e agradecendo por essa oportunidade.